Olá, eu sou seu amigo em Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Eu gostaria hoje de falar sobre a palavra de Deus que dá entendimento desde o jovem até o ancião. Mas antes temos que falar os nomes do Senhor e as suas finalidades. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. O nome desse Deus é Yahvé. O Senhor está presente e acessível perto dos que o invocam por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem o seu povo. O nome desse Deus é Jeová Tsidkenu. O Senhor é nossa justiça. Deus dará vitória ao seu povo. O nome desse Deus é Jeová Roi. O Senhor é o nosso pastor. No capítulo 10 de João, do versículo 10 ao 11, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia, nunca houve um relato que Deus perdeu alguma batalha. É só ter fé e o mundo espiritual começará a se movimentar. O nome desse Deus é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos e também conhecido como General dos generais. O fiel povo de Deus herdará o seu reino em sua totalidade. O nome desse Deus é Jeová Makdesh, o Senhor que santifica e nos torna santos. E será desta forma que poderemos herdar o reino dos céus. Lições aos pais e filhos. Em Efésios, no capítulo 6, do versículo 1 ao 4, diz assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo que corra bem e tenham longa vida sobre a terra. Pois não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A persistência de ensinar. Em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 7 ao 12, diz assim: ensine com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, o conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisa que vocês não produziram, com cisterna que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. A boa reputação. No livro de Provérbios, capítulo 22, do versículo 1 ao 6, diz assim: a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Atento às instruções. Em Provérbios, no capítulo 4, do versículo 1 ao 7, diz assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ela me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você.
O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Afaste-se do mal. Em Provérbios capítulo 4, do versículo 15 ao 22, diz assim: evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha, pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez à plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, porque são vida para quem as encontra e saúde para do todo o seu ser. Guarde o seu coração. Em Provérbios capítulo 4, do versículo 23 ao 27, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios da maldade, olhe sempre para frente, mantenha o seu olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste seus pés da maldade. Tenham discernimento. Em Provérbios, no capítulo 5, do versículo 1 ao 5, diz assim: meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso, e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Os caminhos que nos cega. Em Provérbios, no capítulo 5, do versículo 6 ao 9, diz assim: ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e nem enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não se entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. A fuga da ruína. Em Provérbios, no capítulo 5, do versículo 10 ao 14, diz assim: para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam às custas do seu esforço, no final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres e nem escutei o que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Que não sejam postos fora o que nos faz bem. Em Provérbios, no capítulo 5, do versículo 15 ao 17, diz assim: beba das águas das suas cisternas, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. A alegria na sua família. Em Provérbios, no capítulo 5, do versículo 18 ao 23, diz assim: seja bendita a sua fonte, alegre-se com sua esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Porque, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Eles se tornam prisioneiros das cordas dos seus pecados. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez.
A sabedoria te honrará. Em Provérbios, no capítulo 4, do versículo 8 ao 14, diz assim: dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei pelas veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos, quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não o abandone, guarde bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. A revelação de Deus. Em Atos, no capítulo 2, do versículo 17 e 18, diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. O cuidado de Deus com seus escolhidos. No livro de Atos, capítulo 2, do versículo 24 ao 27, diz assim: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita e não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. A exaltação de Deus com o Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 2, do versículo 33 ao 36, diz assim: exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O arrependimento. No livro de Atos, capítulo 2, do versículo 37 ao 39, diz assim: quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e a outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. O chamado de Deus. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 2, diz assim: e ele lhe disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Antes de qualquer decisão, temos que conhecer como Deus honra e também como Deus pune. Primeiro tenho que deixar uma coisa bem clara na mente de todos: é melhor sofrer punição vinda do Pai, Deus, do que vinda do pai da mentira, o inimigo. O que Deus nos oferece são os frutos do Espírito, enquanto o inimigo, as obras da carne. O chamado de cada um. Às vezes a conversão para alguns demore porque ainda estão escravos das obras da carne, e outros aderem mais rápido porque estão cansados destas coisas mundanas, que quanto mais buscam, mesmo assim existe sempre a sensação de um vazio. E quem irá preencher este vazio, te devolvendo, te restituindo em tudo que te foi tirado um dia, e debaixo das tuas asas será o teu refúgio, porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido,
porque agora quem governa a sua vida é o Criador dos céus e da terra, o dono da vida e da morte. Grite dá um glória aí se você puder. Grite, dá um glória se você puder a Deus. O chamado de Deus tem um propósito em cada um. Alguns serão do louvor, outros missionários, outros pregadores da palavra, outros de intercessão, capelões, profetas. Outros terão o poder das maravilhas, tais como poder de cura, visões, ouvir nitidamente os pedidos de Deus, sentir a presença do mal e repreendê-lo. Mas para todas essas coisas só poderão acontecer somente se você permitir e ter uma vida com Jesus longe do pecado, até porque a palavra é fiel e diz, em Lucas, no capítulo 11, do versículo 24 ao 26, diz assim: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida em ordem, então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. O pai da mentira, em João 8, do versículo 44 ao 45, diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, porque não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Sobre o lazer e a amizade, em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Mediante a palavra, o julgo desigual pode ser um risco grave na vida de um cristão. E até existe um ditado no Brasil que diz: diga com quem andas que te direi quem tu és. A autoconfiança também é outro risco. O certo é sempre, em oração diária, apresentar nossas dificuldades e nossas alegrias, pedindo sua bênção ao Senhor. Ter uma vida em Cristo nunca foi empecilho de felicidade e, ao contrário, sempre foi vida de verdadeira felicidade e salvação. A importância da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao 17, diz assim: porque desde criança você conhece as Escrituras Sagradas, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A importância da oração. No livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 15 ao 18, diz assim: e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. A oração da fé é simplesmente o fato de Deus ouvir a oração e responder.
E na parte, a oração da fé salvará o doente, revela a cruz sendo o meio de tudo e o Espírito Santo que efetua isso. A cláusula incondicional, se houver cometido pecados, torna claro que nem toda enfermidade é resultado do pecado, embora alguns sem dúvidas sejam. Sendo o caso, o Senhor tanto curará como perdoará com base na fé. No versículo citado, sobre o grande profeta Elias, que foi arrebatado em vida por Deus numa carruagem de fogo e que está sujeito às mesmas paixões, foi dito desta maneira sobre Elias pelo Espírito Santo, para que saibamos o que está ao alcance de Elias também está ao nosso alcance. Na parte em Elias ora para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, nos mostra o poder da oração. Mas se orarmos segundo a vontade de Deus, o amor de Deus é infinito. No livro de João, capítulo 3, do versículo 16 ao 17, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irei agora falar sobre as obras da carne. Cada um faça sua autocrítica e veja se você desfruta dos frutos do Espírito ou das obras da carne. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21 diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora que você é um cristão e o Espírito Santo habita em você, então você desfruta dos frutos do Espírito, que fica em Gálatas no capítulo 5, do versículo 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram sua carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A paz que Cristo deixou. No livro de João, capítulo 14, do versículo 26 ao 27, diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu disse. Deixo a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. A paz que Cristo nos deixa é sem dúvida uma paz diferente da do mundo. Essa paz demonstra uma paz em meio às guerras, uma paz de domínio próprio quando somos provados, uma paz perante ofensas, uma paz perante a calúnias, injúrias, uma paz no perdão, uma paz em meio a tribulações. Essa é a paz que só aquele que crê na cruz e no que Jesus fez nela por nós pode ter. É herança. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obtermos resposta de Deus, até mesmo enfrentar tribulações com a vitória garantida, quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e do que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. E Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e a restauração por completa de todas as áreas de nossas vidas para os corações verdadeiramente arrependidos. Promessa de vida eterna. Em 1 João capítulo 2,
do versículo 24 ao 25, diz assim: quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Um ponto de fé e esperança para a sua vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A importância do ID. No livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 16, e disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Neste capítulo, 2 Timóteo, Paulo encoraja os cristãos sobre a oportunidade de pregar em qualquer ocasião, ou seja, oportuno e inoportuna. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. O porquê de jejuar. No livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 25 ao 29, quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e querermos agradar ao pastor ou ao padre, temos que ter a convicção de que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será o culpado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem, que já tem a sua tendência pecaminosa, e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. Igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um com sua fé e sua obediência ao Senhor se mantém no caminho da fé e da salvação e avançam degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então não devemos nos decepcionar e nem permitir que isto nos afaste do amor de Cristo. Quero agora orar pela sua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque sua mão no coração, permita agora que o Espírito Santo venha sondar o seu coração, que Ele possa ver as suas necessidades, as suas fragilidades. Permita que o Espírito Santo possa agora fazer uma limpeza espiritual na sua alma. Oremos então. Pai amado, Pai querido, é na Tua santa presença, Senhor, que essas pessoas hoje estão aqui, meu Pai, graças à Tua palavra, Senhor. Graças aos seus livramentos e providências, Senhor. Elas ouviram a sua palavra, Deus, a sua palavra fiel, e elas estão confiantes, meu Pai, na mudança que o Senhor tanto promete a nós cristãos. Pai amado, Pai querido, que a sua Shekinah esteja agora no meio dessas pessoas, que as línguas estranhas sejam despertadas, que as maravilhas
sejam liberadas, que os pecados sejam perdoados, que o espírito do mal seja jogado no lago de fogo e deixam essas pessoas andar no caminho da salvação, Senhor. Se por um motivo, meu Pai, os nossos olhos não conseguirem te ver, se porventura nos distanciar de ti, Senhor, que o Senhor faça igual fez com Pedro, quando ele estava andando sobre as águas e a fé dele esmoreceu, ele começou a afundar e esticou a mão, e o Senhor o pegou pela mão e falou: homem de pequena fé, assim somos nós, Senhor, homens de pequena fé, Pai, mas queremos, Pai, ter experiências verdadeiras contigo, meu Deus. Oh, Pai querido, Pai amado, Deus, oh Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa nossas fragilidades, Deus. Nos dê um renovo espiritual, um renovo na unção, Senhor. Pai amado, que o Senhor agora possa estar no leme do nosso barco, nos conduzindo, Senhor. Que o Senhor possa entrar no nosso trabalho, nossa roda de amigos, no nosso emprego, na nossa família, Senhor. Que o Senhor possa estar, Deus, nas nossas viagens, nos nossos sonhos, nas nossas risadas, nas nossas alegrias, nas nossas tristezas, Senhor. Deus amado, Deus querido, que o Senhor possa fazer milagres e maravilhas em nossas vidas, Senhor. E assim te agradeço no nome poderoso e forte, que é o nome de Jesus Cristo. Amém. E agora colocarei uma canção para vocês exaltarem o nome do Senhor. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Não vem. Então você pergunta a Deus o que eu fiz, Senhor, pra não merecer. Misericórdia, Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Então você não sabe o que fazer, a dor e o desespero não te deixam ver, que Deus tem algo profundo contigo, Ele é contigo. Se você crê nessas promessas, levanta a tua voz, dá glória a Deus. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas